capítulo 6. O Deus que intervém nas batalhas da vida. Estamos estudando aqui à tarde o livro de Josué, especialmente essa parte que fala sobre as batalhas de Josué, conquistando a terra da promessa, conquistando a promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, dando prosseguimento ao ministério que o Senhor deu a Moisés como libertador do Egito. Josué como um dos únicos, um dos dois, que passou pelos 40 anos do deserto e vai ter o privilégio de entrar na terra da promessa e ver o Senhor operando, agindo, vencendo as batalhas em o nome do Senhor, vendo Deus desbaratando exércitos, muralhas, vencendo o próprio coração e vencendo também os inimigos. Josué teve esse privilégio diante do Senhor. Mas o livro de Josué não é um convite para vermos apenas o coração de Josué, as estratégias de Josué, ou os caminhos, ou o comportamento de Josué, mas o livro de Josué é um convite para vermos a ação de Deus na vida de Josué, porque Josué era homem como qualquer um de nós. Josué tinha um coração de aprendiz, era o servidor de Moisés, era tão carente de Deus quanto nós somos, e Deus tinha um plano para Josué. Queremos olhar aqui para o livro de Josué e ver um Deus que intervém, Deus que é Deus presente, Deus Emanuel, Deus que nunca nos deixa só. Às vezes nos esquecemos disso, não é verdade? É ou não? Mas Deus nunca nos deixa só, nunca nos desampara. Esse texto, Josué capítulo 6, a destruição de Jericó. Essa é a primeira batalha que Josué, o livro de Josué, vai demonstrar para a gente, vai revelar para a gente essa conquista do povo em Canaã. Josué já tinha vencido algumas batalhas com Moisés, mas agora como líder, essa é a primeira batalha que Josué está enfrentando contra uma cidade, a cidade de Jericó. Nós vamos ler os versos, todo o capítulo 6 de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade
contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Enquanto as trombetas soavam continuamente, no segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim, vamos ler juntos, 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós lemos a Tua palavra, queremos Te pedir, Deus, Tua bênção, Tua graça, Teu Espírito, Senhor, trazendo a gente, o coração, a nossa vida, de volta ao Deus, que é um Deus presente, um Deus Emanuel, Deus que não nos abandona, não nos desampara, que nos salvou, que nos deu vida e vida em abundância. Leva-nos, Pai, uma vida de submissão, dependência, confiança no Senhor, Pai. Estamos aqui nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, vem sobre nós, muda, transforma e restaura a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Josué, como falei, ele mostra um pouco as batalhas que Josué enfrentou com o povo de Israel na conquista da terra de Canaã. Todos nós enfrentamos batalhas na vida, todos nós aqui. Então, muitas pessoas desde cedo enfrentam batalha na vida, enfrentam lutas, adversidades. Muitas vezes é uma doença,
muitas vezes há um desemprego, é uma questão financeira, muitas vezes são batalhas difíceis de lidar porque são emocionais, familiares. Nós lidamos com pressões, com sentimentos no coração. Muitas vezes são batalhas a respeito de expectativas que nós temos a respeito da vida e contraponto com a realidade que estamos vivendo naquele momento. Muitas vezes são batalhas enormes, crises na família, crises no trabalho, crises no Brasil, como vivemos hoje, e passamos a sofrer as consequências disso. Muitas vezes são batalhas diárias, pequenas, contra o tempo, contra uma crítica, contra uma opinião diferente, contra o meu próprio coração, tentando vencer as minhas vontades, o meu desejo de seguir um caminho, enquanto que na verdade o caminho é outro. Batalhas pequenas, muitas vezes no trânsito nós enfrentamos batalhas durante o dia que são pequenas, às vezes elas se avolumam um pouco mais. E é fato que parece que existe uma coisa dentro da gente de competição, que está lá no coração, está lá no mais profundo da gente, que a gente muitas vezes está competindo com pessoas e nem as pessoas sabem que a gente está competindo com elas. Às vezes é uma competição na família, no trabalho, às vezes é o irmão da própria casa, às vezes é um marido competindo com a esposa e vice-versa. Competições do próprio coração, que muitas vezes não se configuram numa briga ou numa discussão, mas por causa de tantas batalhas e tanto contexto que a gente vive aí, nessa luta da vida, a gente acaba enfrentando batalhas que ninguém sabe até. Às vezes é no trânsito, você está apostando corrida com alguém no trânsito, que a pessoa nem sabe que está apostando corrida, não é verdade? Alguém deu um tranco, eu vou pegar você lá na frente, está seguindo o carro, vai, até pegar o carro lá na frente, o outro nem sabe quem você é, não sabia nem que estava apostando a corrida, mas você está querendo vencer, quer chegar primeiro, quer chegar mais rápido, não quer que ninguém coloque você para trás. São muitas as batalhas que a gente enfrenta, mas tem um perigo grande de a gente pensar que as nossas batalhas, que as nossas lutas, que as crises do nosso coração, que as nossas necessidades, que as nossas questões pessoais, os nossos sonhos, se formam, se desenvolvem como sendo a única coisa que nós temos na vida, ou a coisa mais importante que pode existir no planeta Terra, nesse universo que a gente vive. Temos um perigo muito grande de pensar que as lutas que eu enfrento, que os problemas que eu enfrento, são maiores e mais importantes que os problemas e lutas que o outro enfrenta. Nós pensamos também que a nossa vida se resolve, a equação da vida da gente, quando nós resolvemos problemas, quando resolvemos desafios, quando avançamos na vida e podemos chegar ao final dizendo que nós vencemos. Normalmente esses resultados dizem respeito a uma questão financeira, econômica, a um desenvolvimento da família equilibrado e a outras coisas mais. Temos um perigo grande de pensar que a grande vitória da nossa vida diz respeito à minha vida ser bem sucedida aqui na terra ou não. Eu vou vencer na vida se eu for bem sucedido, se eu prosperar, se eu for uma pessoa feliz, que o meu casamento vai vencer na vida se for um casamento feliz, se ele prosperar, que eu vou vencer no meu trabalho, se eu prosperar, se eu crescer, se eu me desenvolver. A gente passa a pensar que as nossas batalhas em nossa vida são, de fato, se formam uma coisa mais importante que a gente tem na vida. Muitas discussões nascem disso também, porque as pessoas não consideram, cada um considera o que é seu, cada um considera a sua própria questão mais importante e não considera do outro. Você queria que o seu marido ou esposa, que o seu pai ou mãe, que o seu filho, que alguém ao seu redor considerasse que a sua luta é maior do que a dele, mas que de fato nós vivemos tanta pressão na cabeça e muitas vezes a gente se perde nesse caminho. O fato é que quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, ela não diz, o texto lá de Romanos capítulo 8, afirmando que nós somos mais que vencedores, diz que nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo. A Bíblia, quando está falando a respeito da vitória, a vitória do crente, da vitória do Filho de Deus, tenta arrebatar o nosso coração para uma realidade superior, para uma grande história que está acontecendo, que é muito maior do que a minha micro-história, do que a minha pequena e irrelevante história de vida. A Bíblia, quando nos chama, nos afirma como vencedores em Cristo,
está chamando a gente para olhar para uma realidade além de nós, acima de nós, mas que é uma realidade presente, viva, real, que é a realidade do reino de Deus, da vida de Deus, da vitória de Deus, de Jesus Cristo, do nosso Senhor, da salvação que existe na cruz e no poder que há naquela ressurreição para operar em mim, para que a cada dia, quando eu acordo e vá viver a vida que Deus tem para mim aqui na terra, eu acordo no poder do Espírito da ressurreição para viver não a luta do dia, não apenas as amarguras do dia, mas para viver a vitória de Cristo naquele dia. O fato é que a gente tem ouvido muito a respeito de um evangelho da vitória. Algumas igrejas têm pregado isso. Algumas igrejas não têm pregado sobre o pecado, sobre a realidade do nosso coração, a necessidade de reconciliação com Deus, mas pregado e tentado trazer para a nossa mente algum conforto, afirmando que nós somos vencedores, que nós vamos vencer, que as coisas vão melhorar, você vai melhorar na sua vida, no seu trabalho, vai prosperar. Muitas vezes isso através de um testemunho. Alguém vai à frente e diz: olha, eu era assim quando eu me converti, de repente minha vida mudou completamente. Mas o que foi que aconteceu na sua vida? Eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, agora eu tenho um carro do ano, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Talvez é nesse testemunho que nós pensamos, de fato, aquele é um vencedor, porque a vida dele mudou completamente. Mas aquele vencedor é apenas é apenas uma pessoa que pode ter sido arrebatada por uma grande história, que é a história da salvação. É a história de Deus conosco, é a história de um Deus que resolveu criar todo esse universo e criar o homem à sua imagem e semelhança e pôr no homem a sua identidade formada, forjada no próprio Deus, no próprio Pai, para uma relação íntima e pessoal, para um propósito de administrar, ser mordomo de Deus aqui na terra. É a história na qual o homem resolveu, em rebelião contra Deus, pecar, e por causa desse pecado e dessa desobediência, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos distante de Deus, uma carência, uma necessidade de uma reconciliação com Deus, mas que o próprio Deus já havia, antes da fundação do mundo, providenciado o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, o Deus que é Emanuel, que viria à terra, que seria carne como a gente, que encarnaria, e cheio de graça e de verdade, para diante de uma cruz, do madeiro, morrer e derramar o sangue, para que aquele sangue pudesse justificar a muitos e pudéssemos ser reconciliados com Deus. Essa grande história é a história de alguém que venceu, porque nenhum de nós poderíamos vencer. E nós só podemos ser, na nossa identidade, mais que vencedores, porque Ele venceu. Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. E a Bíblia, a caminhada de Jesus com os discípulos na grande comissão de Mateus capítulo 28, termina dizendo que esse Jesus que venceu a morte e o pecado, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém ou não? Ele está conosco, mas o texto não diz apenas que Ele está conosco, como também que essa história vai ser concluída, vai ser consumada, porque Deus já criou isso, Ele já nos criou, Ele já nos redimiu, e Deus vai consumar essa história. Haverá a consumação dos séculos, o Senhor Jesus voltará, e voltará vencendo, voltará como vencedor, porque lá na cruz, Ele expôs ao desprezo principados e potestades. Cristo venceu por nós, irmão. O Senhor Jesus é o nosso vencedor. É nele que nós podemos confiar. Mas nesse caminho, nesse projeto de Deus, da consumação dos séculos, o Senhor também está desenvolvendo através de vidas pequenas, vidas micro-histórias, pequenas histórias como a minha e a sua. O Senhor está desenvolvendo o seu reino, porque o reino de Deus, a implantação do reino de Deus na terra, é o próprio Evangelho. Quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos o livro de Atos, a igreja nascendo, crescendo, se desenvolvendo em torno de todo aquele império romano, avançando aos confins da terra, aquela igreja, aquele reino de Deus, gente que estava sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus, avançando na terra. Lá no livro de Atos,
fala a respeito de muitas batalhas que aquela igreja enfrentou, mas o Lucas, quando está narrando, faz questão, pela inspiração do Espírito, de trazer para nós a realidade da igreja. E a realidade é que a igreja estava avançando, a igreja estava crescendo, a igreja estava sendo edificada, apesar de perseguição, apesar de todas as lutas internas, externas, a igreja estava crescendo na graça de Deus, se desenvolvendo, o reino de Deus estava avançando, porque estava alcançando corações. O livro de Josué, essas batalhas do livro de Josué, podemos comparar muito com o livro de Atos. Pelo menos eu tenho visto assim. É um livro histórico. O livro de Atos também é um livro histórico. O livro de Josué está nos trazendo a realidade da implantação do reino de Deus na terra. Aquela terra ali que Josué está conquistando, que foi prometida a Abraão, de fato era uma terra física. Mas em Cristo, aquela terra aponta para uma nova terra que será na consumação dos séculos, a nova Jerusalém, a habitação de Deus. Essa terra, que é a terra física, que o Senhor disse a Abraão, exatamente as extremidades desse espaço, que seria de Abraão e de sua descendência, que Josué está conquistando e vai avançar grande parte nessa área, mas que o rei Davi é que vai de fato alcançar aí o máximo possível dessa promessa que foi feita a Abraão. Essa terra, ela aponta para uma nova terra, ela aponta para uma nova realidade, para uma nova batalha da vida que já está vencida por Cristo Jesus. É só olhar o livro de Hebreus, capítulo 11, diz que é a terra que Abraão saiu como peregrino para alcançar, é uma terra na qual Deus é o arquiteto, Deus é o grande idealizador, Deus é o grande construtor dessa terra, é a presença do próprio Deus. Hebreus, no capítulo 4, quando fala a respeito de Josué, e Josué estava entrando na terra para o descanso, mas aquele descanso que aponta para o sétimo dia, o dia do Senhor, esse dia que nós temos para buscar o Senhor como povo de Deus, como família do Senhor, para descansar, aponta ainda para um outro descanso que nós só teremos na consumação dos séculos. Mas essa consumação não depende de mim, não depende de você, não depende das batalhas que nós vamos vencer na vida, nem daquelas que nós vamos ser derrotados. Essa consumação já está determinada por Deus, Ele já fez um plano perfeito e nós vamos fazer parte dela por causa de Cristo Jesus. Essa é a grande história, é a meta-história. Hoje em dia é difícil falar sobre isso porque vivemos dias, consequência aí de muitos pensamentos que foram desenvolvidos por filósofos, por gente aí do século passado. Lyotard, por exemplo, um filósofo, disse que nesse mundo pós-moderno não existe mais nenhuma meta-narrativa. Cada um que tem a sua narrativa a respeito da vida. Não existe uma grande narrativa falando para a gente. O outro lá, o Jacques Derrida, também na mesma escola, foi falar que não existe também texto sagrado, porque o autor morreu e por causa da morte do autor o texto está morto. Daí essa verdade é só para aquele tempo, a verdade de hoje é a nossa verdade. Ronaldo Lidório disse que os dois elementos da antimissão são o narcisismo e o hedonismo. É a batalha que a gente enfrenta lá no âmbito do coração. Não é do âmbito da filosofia, do pensamento, do que disseram a respeito do nosso tempo, mas é aquela batalha que a gente enfrenta no coração. É o narcisismo, é porque eu entendo que a minha batalha, a minha luta, a minha vida é mais importante, isso traz a um egocentrismo. A minha vida, o meu eu é mais importante, é o centro do universo. O hedonismo, na qual eu entendo que o que vai me dar prazer, o que vai me afastar da tristeza, o que vai me afastar da culpa, o que vai me afastar de qualquer sentimento de coisa que vai de pessimismo, de tristeza, de luta. Não, eu quero ser feliz. O hedonismo diz para mim que eu nasci para ser feliz, que eu casei para ser feliz, que eu trabalho para ser feliz, e ele consegue iludir e enganar o meu coração, porque eu não nasci, não foi para esse propósito. Nós somos bem-aventurados e completos em Cristo Jesus, mas o propósito da palavra nos revelar é que existe uma história maior do que nós, e nós fomos arrebatados, salvos em Jesus, alcançados pelo Evangelho de Deus, para viver essa grande batalha que já está vencida. Amém ou não? É por isso que Deus chamou Josué para conquistar a terra. Mas Deus disse a Josué que ia entregar Jericó nas mãos de Josué e do seu povo. Aquela batalha já estava vencida.
A batalha na qual Josué estava enfrentando ali já estava vencida. A batalha que nós enfrentamos na vida com o Senhor já foi vencida por Cristo na cruz. É fato, é verdade. A gente vai viver algumas derrotas físicas, emocionais, afetivas. O desejo do meu coração nem sempre vai ser atendido. Nem sempre eu vou ter a resposta, nem sempre eu vou ganhar aquela causa. Às vezes eu vou perder. Muitas coisas nessa terra eu vou perder. Mas enquanto eu estou perdendo, enquanto eu estou perdido nessas pequenas coisas da minha vida, eu estou tirando os olhos dessa grande história, na qual em Cristo eu posso ser mais que vencedor, e nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a grande história, essa é a grande história da vida de Josué também, à medida que ele está avançando para conquistar essa terra de Jericó. Há um outro engano no coração da gente, quando a gente pensa nas batalhas da vida, que é atribuir uma espécie de dualismo à nossa vida. Ou seja, existem as coisas que são espirituais e existem as coisas que são sagradas. Existe a minha vida na igreja e existe a minha vida no trabalho. Existe a minha vida espiritual e existe a minha vida secular, como se fossem duas linhas paralelas que nunca se encontrassem. Ou seja, eu posso ir à igreja domingo, eu estou levando meus filhos na igreja no domingo, eu estou fazendo a minha parte, o meu lado espiritual, estou trabalhando nisso ou naquilo outro da igreja, estou fazendo a minha parte, o meu lado espiritual, mas quando acordo na lida do dia a dia, lá na batalha do dia a dia, do trabalho, da família, do trânsito, seja lá do que for, aqueles prazos que eu tenho, aquelas metas que eu tenho que alcançar, aquilo ali é a minha vida secular, e Deus só intervém para me fazer feliz. Deus só intervém para que eu vença, para que eu prospere. A intervenção de Deus é aí. Mas na verdade, na palavra nós não encontramos isso. Encontramos de fato uma vida íntegra, inteira na presença de Deus. Quando Josué está indo lá para Jericó, ele não senta na sua poltrona, pega um joystick de videogame e vai batalhar lá em Jericó. Você entendeu ou não? Josué vai colocar a mão na espada junto com todo o seu exército, junto com os sacerdotes. Josué vai lá em Jericó com a mão na espada e vai batalhar na força do Senhor, mas ele está se gastando ali, lá numa batalha, numa guerra contra exércitos, contra uma cidade, sangrando, está suando, está vivendo lutas terríveis, mas ele está fisicamente, ele está de verdade naquela batalha na qual Deus já falou que ele iria vencer, porque na batalha da vida, no nosso processo, como a nossa vida acontece, é uma coisa só, irmão. A bênção do Senhor precisa se estender, não apenas ao domingo, mas à segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. A presença do Senhor precisa se estender, não apenas quando eu estou na igreja, mas na segunda, terça e por aí vai. A arca da aliança, que é esse sinal da presença de Deus na frente do povo, à medida que eles vão marchar contra Jericó, essa presença de Deus nos acompanha todos os dias da nossa vida, porque é a promessa do Senhor. Eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar na presença do Senhor. Vou construir um prédio, é na presença do Senhor. Vou aceitar um emprego, é para a glória de Deus, é na presença do Senhor, porque como Moisés já tinha dito, Josué aprendeu, se a presença de Deus não for, eu não quero ir. Se não for a presença do Senhor, física, espiritual, no meu coração, à minha frente, na minha família, em todas as batalhas da vida que a gente enfrenta, eu não quero fazer parte desse negócio. Daí que Josué está enfrentando uma guerra de verdade, uma grande guerra, uma grande batalha, a qual Deus falou para ele que todo o povo e animais de Jericó seriam mortos naquela batalha, deveriam ser mortos. A maldição de Deus estava recaindo sobre Jericó, ao mesmo tempo em que a aliança do Senhor estava sendo feita com uma mulher chamada Raabe. E essa Raabe vai entrar na própria genealogia de Jesus. Essa Raabe, ela foi mãe de Boaz. Boaz foi quem casou com Ruth, o livro de Ruth, e depois Josué, Juízes e Ruth. Ruth se casa com Boaz, e da descendência de Boaz, que vem o rei Davi. Do rei Davi que vem o nosso rei, o Messias, o nosso Cristo, o Salvador.
A aliança do Senhor que é feita com Raabe, uma aliança de vida, de resgate, que se estende a todos os povos, porque Deus está fazendo a sua obra na terra, Deus está consumando o seu reino na terra, alcançando naquele povo, lá em Jericó, uma mulher que a Bíblia faz questão, todo o tempo, dizer que ela era uma mulher prostituta. Quando se fala de prostituta, especialmente naquele tempo, a questão não é como hoje. A prostituição estava totalmente ligada à idolatria, aos templos pagãos, a uma prostituta cultual. Essa Raabe foi resgatada e foi trazida para a aliança do Senhor, para fazer parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aliança de Deus que se estende a Jericó e alcança o coração de Raabe na missão, no propósito, nos planos que Deus está cumprindo, está fazendo sobre a terra. Mas Josué está enfrentando essa batalha com o Senhor, com Deus. E não é assim, com Deus do meu lado para eu vencer, ou com Deus como se Deus fosse um animal de estimação, que Ele vai só me acompanhar, que Ele vai ser como se fosse a minha sombra somente, para autenticar os meus passos. Não é assim que nós enfrentamos a batalha na vida. Diante do Senhor é o Deus que é rei, que reina sobre tudo, que é Senhor sobre tudo. Não é um Deus que vai lá autenticar os meus caminhos, mas é o Deus que vai me guiar em todos os caminhos. É o Deus que vai dizer sim, é o Deus que vai dizer não, é o Deus que vai habitar e vai satisfazer o meu coração, é o Deus que vai estar à frente, é o Deus que vai nos dar a vitória aqui na terra quando for da sua vontade. E quando nós perdermos, é o Deus que vai consolar e vai trazer o nosso coração de volta ao Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nas batalhas da vida. E o seu propósito é nos fazer a imagem do seu Filho. Assim Josué está enfrentando uma batalha, se você conseguiu compreender a leitura do texto, mas é muito diferente essa batalha aqui de Jericó. Parece que Deus queria mesmo dizer a Josué e ao povo que era o Senhor mesmo que estava à frente. Deus já tinha dito isso a Josué, porque no final do capítulo 5, o Senhor aparece a Josué. O príncipe do exército do Senhor aparece a Josué. Josué se inclina em adoração. A palavra que o príncipe do exército do Senhor, o próprio Cristo aparecendo ali a Josué, a palavra é somente essa: eu estou aqui, eu cheguei. Eu estou aqui. É isso que enche o coração de Josué, diante de todas as batalhas que ele vai enfrentar a partir do capítulo 6, para conquistar a terra e distribuir as tribos por essa terra. Eu estou aqui, eu cheguei. Eu estou aqui com você. Eu estou ao seu lado, estou no seu coração, estou com você, estou à sua frente. É na presença do Senhor. Daí que Deus diz a Josué que nessa batalha, é uma batalha muito encenada para crianças. As crianças gostam de aprender isso. Quando a trombeta toca, as muralhas vão ruir. Eles vão caminhar durante 7 dias, marchar. Não é porque a marcha era santa, não é porque havia poder, não é porque você vai marchar sobre o seu bairro que vai alcançar a vitória. Não é nada disso. Mas Deus diz àquele povo, ao seu povo, para marchar ao redor das muralhas de Jerusalém, as grandes muralhas, de Jericó. As grandes muralhas que protegiam Jericó. Essas muralhas, a arqueologia, alguns estudos vão dizer que era uma muralha dupla. Havia 2 muralhas, uma distância entre elas de aproximadamente 5 metros. Uma grande muralha que tinha em torno de 10 metros de altura e 2 metros de espessura, e a outra muralha de dentro, que tinha também 10 metros de altura aproximadamente, e 4 metros de espessura. Impressionante isso. Dava para viver em cima do muro, não é não? Quando era pequeno andava só em cima do muro das casas dos vizinhos, né? Aquele murinho que só cabia o pé. Esse aí você podia correr, brincar, andar de bicicleta, ir e voltar. Eram muralhas imensas, irmão. Não dava para Josué, por causa do grito, por causa dos instrumentos musicais, por causa de qualquer outra coisa, fazer aquela muralha ruir. Mas Deus tinha dito a Josué para ele marchar, para a arca da aliança ir à frente, para os sacerdotes irem à frente, para o povo louvar. E na medida que caminhava, quando o Senhor falasse para Josué e o povo gritasse naquele último dia, no 7º dia,
o povo iria dar 7 voltas nas muralhas lá de Jericó, e quando o povo gritasse, aquelas muralhas iriam ruir, iam abaixo completamente. Deus estava dizendo para Josué: não é na força do braço, não é nos carros, não é nos cavalos que nós confiamos, mas nos gloriaremos no Senhor, como lemos no Salmo 20. Não é na força do braço de Josué, não é no exército de Josué, não é com a arma somente, mas é o Deus quem dá a vitória a Josué e vai ruir aquelas muralhas, e Josué vai entrar para conquistar e vencer uma batalha que já estava vencida. É assim que a gente vive aqui na terra, irmão. A gente precisa ser arrebatado, precisa ser resgatado no nosso coração para isso. Nós vivemos, desfrutamos da vida, nós batalhamos na vida para viver uma batalha que já foi vencida por Cristo. E quando ela vai sendo travada no coração, eu preciso me submeter a Deus, confiar no Senhor e crer que Deus já venceu essa batalha. Que o Senhor na cruz já disse que estava consumado, que o seu reino vai vir sobre a terra. Tem um símbolo, né, que é Yang, agora deu branco, né? Que é uma espécie Yug Yang. É isso aí, é japonês, né? É o preto e o branco, é uma batalha. No branco existe um pouco do preto, no preto existe um pouco do branco. Umas pessoas aí no movimento final aí do século 20, da nova era, dizendo que era a batalha do mal contra o bem. Havia muitos desenhos animados japoneses falando sobre a batalha do mal contra o bem vencendo o mal muitas vezes avançando contra o bem, desenhos animados. Às vezes o mal era, numa ideologia aí norte-americana, o mal era o nazismo, às vezes o mal era o comunismo, mas na verdade estava ali retratado num desenho animado, numa historinha de quadrinhos. O mal vencendo o bem, os desenhos animados a gente aprendeu isso, o mal vencendo o bem, mas como se houvesse uma batalha. E é interessante que aí no meio da batalha espiritual, passou-se a desenvolver uma ideia de que a batalha espiritual é o diabo lutando contra Deus. Em muitos momentos parece que o diabo está vencendo, parece que a luta é pessoal, é direta. Eu vi uma vez uma pantomima assim, irmão, você acredita? A pantomima era um personagem, era Jesus, o outro personagem era o diabo. E a batalha espiritual era o seguinte, era um lutando contra o outro como se fosse o UFC. Quase um octógono. Você sabe quem venceu foi Jesus, amém ou não? Graças a Deus, porque já foi tão ruim. Mas como se o diabo estivesse lutando com o próprio Jesus, como se o diabo estivesse fazendo de tudo contra Jesus, como se ele pudesse lutar contra Deus e vencer. Mas a verdade é que o diabo já foi vencido, já foi derrotado na cruz. A verdade é que a batalha já foi vencida, que o reino está avançando sobre a terra. A verdade é que a batalha espiritual se dá muito mais no nosso coração, na nossa luta contra o pecado, contra principados e potestades. É muito maior do que qualquer outra luta que a gente pode ter contra um movimento político, contra uma ideologia de gênero, contra uma questão sexual, contra qualquer outra coisa, porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas assim a gente se reveste da armadura do Senhor, do poder do Senhor, e se fortalece no Senhor. Porque a batalha não é contra o LGBT, não é contra a economia, não é contra o partido político, não é contra o meu patrão, não é contra alguém do meu trabalho. A batalha é contra principado e potestade. E a batalha se dá muito mais no meu coração. E quem reina sobre isso é o próprio Deus, porque nessa batalha espiritual, Deus não está guerreando com o Satanás, mas Deus está usando o próprio Satanás para trazer glória ao seu nome. Deus está usando o próprio reino das trevas para nos fazer a imagem do seu Filho, porque quem reina sobre o inferno é Deus, somente Deus. Você crê nisso ou não? Você pensa que é o diabo que reina lá? É Deus. Quando o diabo estava tocando em Jó, era Deus quem estava ali reinando sobre a vida de Jó. E reinando sobre toda aquela situação, para que ao final dela Jó pudesse dizer, não apenas que venceu, não apenas que agora tem 14 filhos, não mais 7, não apenas que agora a vida dobrou, o seu orçamento duplicou,
mas a grande vitória de Jó, a grande bênção da vida de Jó no meio daquela batalha, é poder dizer que antes conhecia Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. É que durante as batalhas da vida, nós podemos muito mais do que vencer e prender o nosso coração às muralhas que caíram, prender o nosso coração aos exércitos que foram derrotados, prender o nosso coração a uma estratégia de guerra, de marketing, seja lá do que for, mas prender o nosso coração e nos arrebatar diante da verdade de que no meio da batalha da vida, Deus me deu a graça de conhecê-lo um pouco mais. Deus, na sua intervenção, na sua presença comigo, fazendo com que todas as coisas cooperassem para o meu bem, me deu a graça de me aproximar mais de Deus, de orar mais, de buscar mais o Senhor e de conhecê-lo mais na vida prática, na experiência de vida, na palavra do Senhor. É assim que Deus se revela, intervindo sobre tudo, sobre as expectativas que não foram alcançadas, sobre as perdas que nós temos aqui na terra, sobre as batalhas do casamento, sobre as batalhas na criação dos filhos, sobre as batalhas no âmbito profissional. É Deus intervindo muito mais do que para me fazer vencer, para me dar a vitória sobre aquilo. É Deus intervindo para que eu possa conhecê-lo mais, para que eu possa me apegar mais, para que o Senhor se revele mais ao meu coração. Mas é muito difícil isso na prática, porque a gente quer vencer na vida. Semana passada eu falei sobre isso aqui, a gente viu os primeiros capítulos de Josué, a caminhada que Josué teve com Moisés. É difícil porque nós queremos vencer, mas Josué desde cedo aprendeu, e o caminho de Josué, o caminho de Moisés, que foi passado, ensinado, através de um discipulado de Josué, é de que Josué era um homem de Deus, que muito mais do que vencer na vida, Josué era um homem de Deus, muito mais do que os lugares, quando Josué termina aí o sermão, que vai lá do capítulo 22 ao 24 no livro de Josué, muito mais do que as vitórias que Josué teve, o que Josué vai retratar nos capítulos finais do seu livro, é o quanto que ele é um homem de Deus, o quanto que Deus se manifestou, que Deus se revelou, como Deus é presente na nossa vida. Que a gente vai acordar amanhã, vai trabalhar, alguma situação na vida, alguma circunstância continua a mesma, alguma coisa no coração que está mal resolvida, continua lá visitando a gente, e a gente vai fazer de tudo para vencer, para se desvencilhar, para alguma coisa nova acontecer, mas o Deus que intervém é, sobretudo, o Deus que intervém na vida, é o Deus que intervém no nosso coração, nos instruindo a um caminho de dependência do Senhor, nos instruindo a um caminho de confiança no Senhor. Imagine você diante das muralhas de Jericó e recebe uma ordem de Deus, dá 7 voltas aí. Durante 7 dias você vai dar, cada dia uma volta. No 7º dia você vai dar 7 voltas. É doideira, não é não? Você pensaria o quê? Rapaz, isso vai dar certo. O líder Josué falando ao povo, vamos lá, a arca da aliança vai à frente, a gente vai dar uma volta e vai voltar. No outro dia vai. Até o 7º dia a gente vai dar 7 voltas. Rapaz, Josué pirou. Josué não está funcionando bem, ele não está entendendo nada sobre guerra. Essa estratégia de guerra está toda errada. Josué esqueceu os fundamentos, esqueceu que a gente está batalhando contra uma cidade organizada, estruturada, que tem 2 muralhas, que ninguém entra e ninguém sai, que a coisa está difícil lá dentro. Há muito tempo Jericó está se preparando para essa batalha contra os israelitas. Rapaz, Josué está todo errado na história, mas o povo vai com Josué marchando, o povo dá a volta, outra, até o 7º dia, a arca da aliança à frente e aquelas muralhas caem. Mas você imagina que essa orientação de Deus não é uma orientação de guerra, não é uma orientação normal que possa se dar, mas é uma orientação para nos chamar o seu povo a uma vida de maior dependência, de maior confiança, de maior entrega ao Senhor, mas também de maior consagração a Deus.
Josué capítulo 3, verso 5. Josué disse ao povo antes dessa batalha: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se, porque Deus vai fazer. Essa batalha da vida é um caminho de Deus para nos consagrarmos mais a Deus. Deus falou para Josué que eles não deveriam tomar para si nada daquilo que era de Jericó. Todos aqueles que estavam debaixo da maldição do pecado deveriam morrer, porque o salário do pecado é a morte, inclusive os animais. Os despojos daquela guerra serviriam para o tesouro do Senhor, seriam consagrados a Deus, mas nenhum do povo, nenhum dos israelitas podiam se contaminar, se misturar com alguma daquelas coisas que eram consagradas a outros deuses. Nós ouvimos pela manhã a pregação do pastor Sávio, Gênesis capítulo 14, Abraão dizendo ao rei de Sodoma que não queria nada daquela guerra, porque não queria nunca que alguém pudesse olhar para Abraão e dizer: enriqueceu por causa de Sodoma, enriqueceu por causa dos bens, das coisas consagradas a ídolos, das coisas que são condenadas. É assim que a Bíblia diz aí em Josué capítulo 6. Deus falou para Josué: o povo não pega nada daquilo que é condenado, nada. É interessante como nós somos estimulados a vender a nossa alma a esse mundo por causa de um projeto de vida. Alguns estão vendendo os próprios filhos por causa de um projeto de vida. Estão vendendo a alma dos próprios filhos por causa desse grande projeto de vida. Alguns estão custeando o seu projeto de vida com o próprio casamento. Alguns estão custeando a própria vida com Deus, que de fato é o que mais diz respeito, que é a base de tudo na vida da gente. Por causa de um grande projeto de vida que diz respeito a se contaminar com as coisas dessa terra e não confiar em andar em consagração ao Senhor. Diz respeito àquele dinheiro que é maldição para a vida da gente. Diz respeito àquele mandamento, àquela instrução do Senhor clara na sua palavra, que nós objetivamente queremos transgredir. E a Bíblia diz que todo aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, não é filho de Deus. Deus falou com aquele povo que durante as batalhas na vida é tempo de se consagrar mais. O tempo é de buscar o Senhor, é de se santificar, mas não porque se santificando as coisas vão melhorar, não porque se santificando as coisas vão dar certo, eu vou ser bem sucedido, mas se santificando a perceber o Deus que é presente, o Deus que é real, o Deus que habita comigo, o Deus que vai me dar a vitória, porque Ele já venceu. Mas a grande vitória que Deus pode me dar é sobre o meu coração, me fazendo conhecê-lo mais, me amadurecendo na caminhada com o Senhor. Semana que vem nós vamos olhar o capítulo 7 de Josué e vamos ver as implicações de uma vida oculta na presença de Deus, de alguém que resolveu desobedecer ao Senhor na batalha de Jericó e trouxe para si um instrumento, um objeto condenado, trouxe a morte para si e para sua família, por causa de uma ambição, de um projeto de vida. E como quanto que a minha vida pessoal, quanto que a minha vida, o meu caminho com Deus tem implicações nas batalhas, mas também na minha família, como foi na vida de Acã. Mas quando você olha para Jericó, para essa batalha, a gente está olhando, quero concluir assim. É um tempo de nos consagrarmos mais a Deus, de dizer ao Senhor: Deus, que for do Senhor, que vem do Senhor, eu quero, Pai. Se for para dar essas 7 voltas, eu vou dar. Se for para fazer aquilo que os homens dizem, não faça. Não é essa a melhor estratégia de marketing. Você tem que trabalhar no dia do Senhor, você tem que ganhar dinheiro, você não pode abrir mão, você tem que fazer, tem que acontecer, sua vida tem que dar certo. Preste atenção, é a grande tentação do coração, em se vender e vender a alma, as coisas que estão condenadas pelo próprio Deus. E há tantas outras coisas na vida, mas é tempo de se consagrar ao Senhor, como povo de Deus, como família do Senhor, dizer: Deus, eu quero ver
eu quero desfrutar das tuas vitórias aqui na terra. E quando eu perder, eu sei que eu vou perder porque o Senhor faz que todas as coisas cooperem para o meu bem, para conhecer mais de Deus. Mas quando eu perder, eu vou perder para ganhar, porque eu perco por causa do Evangelho. E quem vive para ganhar está perdendo, Jesus falou. Quem vive para ganhar está perdendo. Mas quem perde, está ganhando. A gente pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E o Senhor falou que isso é uma grande loucura. Eu posso buscar a Deus para querer vencer na vida. Vir à igreja para querer vencer na vida. Fazer até as disciplinas espirituais para querer vencer na vida. Mas é uma grande loucura, porque a vida com o Senhor é uma coisa só. É uma consagração só. Quando eu for trabalhar amanhã, vou para a batalha de Jericó, mas eu vou na força do Senhor. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o povo do Senhor se gloria no Senhor. Eu ouvi as notícias, as más notícias da violência, da droga, da política, da economia, da corrupção, as más notícias chegando na minha casa. Eu preciso entender que existe uma história maior se desenvolvendo nessa terra, e se concretizando, e se cumprindo, e Deus me chama a me submeter e a vivê-las, e a desfrutar do Senhor e da sua presença, porque a nossa batalha não é contra essas coisas aqui da terra, mas contra principados e potestades, que já foram vencidos e expostos ao desprezo na cruz, como Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 2. E foi lá também que ele pagou o escrito de dívida que era contra mim, para que nós pudéssemos ter vida e andar com o Senhor. Vamos orar, tempo da gente consagrar. Deus, não é Jericó a questão, mas a questão é o meu coração, é o teu reino avançando na terra, e eu quero me consagrar. Não sei, mas talvez possa haver coisas contaminadas no seu coração, relacionamentos contaminados, ambições contaminadas, desejos contaminados. Diante de Deus, não é só pedindo perdão, mas é deixando, se arrependendo diante do Senhor e deixando no altar do Senhor para seguir uma vida diferente. Mesmo que seja uma loucura para o mundo, mas o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. É a manifestação da presença do Senhor. Consagrar o coração e a vida, para não somente vencer as pequenas batalhas da vida, mas a ver e desfrutar de um relacionamento com Deus, que habita e caminha conosco nessas pequenas batalhas, e já venceu a grande batalha, a grande história, a meta-história e narrativa do Evangelho da redenção e consumação de Cristo Jesus. Você quer o Senhor? Diga: Deus, eu quero o Senhor. Buscar mais o Senhor, conhecer mais ao Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos, Senhor, desse convite, chamado que é do Teu Espírito ao nosso coração, por uma confiança, uma consagração, uma dependência, uma vida, um relacionamento com o Senhor. Deus, corrige os nossos caminhos maus, mesmo aqueles que são do profundo, lá do coração, da alma. Corrija-nos na Tua justiça e na Tua verdade, Pai. E abre os nossos olhos para a gente ver o Senhor. Ver o Senhor na nossa casa. Ver o Senhor nas nossas tribulações, provações, na vida comum, andar com o Senhor. Desfrutar de um relacionamento com o Senhor, Pai. O Senhor conhece cada um de nós aqui. Sabe, Pai, como nós somos assediados pelo nosso coração, a nos amarmos demais,
a considerar a nossa reputação importante demais, a considerar as nossas lutas como as maiores do universo. Mas, Senhor, nos conduza, Pai, a uma submissão completa ao Rei e a uma vida no Teu reino, na Tua graça e para a Tua glória, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nos levanta para a batalha do Senhor, confiante do Senhor e submisso ao Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Leva-nos a um caminho de oração, de leitura da Tua palavra, consagração completa ao Senhor, projetos de vida consagrados ao Senhor no Teu altar. Deus, faz a Tua vontade, Senhor, mesmo que seja diferente da minha, da nossa. Faz a Tua vontade, Senhor. Nós queremos o Senhor, que é mais importante do que qualquer Jericó da nossa vida, Pai. É do Senhor que nós precisamos, Pai. Nos abençoa, Deus. Conduz o nosso coração em triunfo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.